você se sente uma pessoa trouxa, uma pessoa enganada, se lembre da minha história. Eu fiquei do lado do meu marido durante toda a recuperação do AVC que ele teve, para no final ele me trocar por outra mulher. Bom, quando toda essa história aconteceu, fazia uma semana que eu e meu marido tínhamos nos casado. Nós estávamos namorando por 2 anos, ele me pediu em casamento, nós começamos a organizar. Nos casamos e exatamente uma semana depois do nosso casamento, ele acabou sofrendo um AVC hemorrágico. Foi assim, tudo muito rápido, tudo muito desesperador. De início a gente não sabia muito bem o que fazer, eu não sabia muito bem o que fazer, a nossa vida era só nós dois. E ele era o único que trabalhava. Quando eu conheci ele, eu só estudava e ele era o único que trabalhava. E quando a gente casou, a gente combinou que eu ficaria dentro de casa, a gente tinha vontade de ter filhos. Então, o nosso combinado era esse, que eu ficaria em casa e ele trabalharia, né? Que ele trabalharia fora. Ele tinha uma condição financeira realmente muito boa, então o que ele ganhava era muito mais do que suficiente para manter nós dois e para a gente manter uma qualidade de vida muito boa. Pois bem, acabou que ele sofreu esse AVC. E com isso ele teve que ficar afastado do trabalho, mas ainda assim receberam, né? Eles não podiam demitir. E aí, com isso, quando ele teve, né, o AVC, eu fiquei do lado dele o tempo todo. Tava ali cuidando, dando comida na boca, tava ali dando banho, levando para fisioterapia todos os dias, levando para médico, faz tratamento, toma remédio, enfim. Gente, no total, eu passei mais ou menos ali 1 ano e meio, quase 2 anos, até ele se recuperar de fato, totalmente, 100%. Algumas pessoas falam que foi uma recuperação rápida, outras falam que foi uma recuperação muito longa, mas eu acho que esse tipo de coisa é algo que realmente varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente se recuperam muito mais rápido e tem pessoas que não se recuperam, né? Que acabam demorando bastante tempo, outras levam até anos. No caso dele, ele conseguiu recuperar o movimento, né, do braço, ele ficou só de um lado, que ele não conseguia, mas de acordo com a fisioterapia, tudo ele conseguiu recuperar. Então ele já conseguia fazer as coisas sozinho, a mesma coisa a perna dele. Ele ficou com algumas sequelas no rosto, tipo, o rosto dele ficou um pouquinho torto ainda de um lado, mas ele conseguiu, por causa das consultas, né, do tratamento com a fono também, ele conseguiu voltar a falar. Então, hoje em dia, ele já fala bem, a gente já entende, assim, 100% do que ele fala. Ainda tem aí um pouquinho de dificuldade, o rostinho dele ainda tá um pouquinho torto, como falei pra vocês, mas realmente não vejo que seja algo que atrapalhe a vida dele. Enfim, passei todo esse período cuidando dele, e aí, quando foi mais ou menos uns 6 meses depois que ele já estava bem, que ele já podia dizer assim, que ele estava vivendo a vida dele 100% normal, de novo eu descobri que ele estava me traindo com uma moça muito mais nova do que eu, e ele pretendia me deixar para ficar com ela. Detalhe, o único motivo pelo qual ele ainda não tinha se separado de mim, pelo menos é que era o que ele falava, é que ele tinha pena de se separar de mim porque eu tinha ficado com ele durante todo esse tempo e ele não queria ser ingrato. Então ele estava esperando passar mais um tempo para ele poder se separar de mim para poder assumir um relacionamento com ela. Gente, quando eu descobri tudo isso, eu descobri porque eu acabei pegando algumas mensagens e quando eu falei com a mulher com quem ele estava, ela me contou tudo isso. Que ele falava para ela que ele só não tinha se separado de mim ainda porque ele tinha pena de se separar, porque ele tinha medo de ser ingrato e tal, mas que ele já tinha a intenção sim de me deixar. Algumas pessoas até falavam pra mim, nossa, mas é porque a gente não manda nos sentimentos, uma pessoa não pode decidir se você vai se apaixonar ou não por outra pessoa. Realmente, eu super entendo isso, mas por que que ele não foi sincero, sabe? Ele preferiu mentir, ele preferiu me trair. Se ele queria ficar com essa outra pessoa, era preferível, né? Se ele realmente fosse uma pessoa boa, que ele tivesse terminado comigo e depois ido se relacionar com ela. Mas não, ele preferiu ficar com ela e comigo ao mesmo tempo. Ele falava pra ela que ele queria me deixar, só que em casa, gente, ele me tratava maravilhosamente bem. E é por isso que eu não acredito nessa teoria de que ele ia se separar de mim e só estava esperando o momento certo. Porque em casa ele me tratava bem, ele não dava indícios de que ele queria se separar, ele não dava indícios de que ele não gostava mais de mim. Não, em casa ele era o marido exemplar. Mas enfim, descobri tudo isso e eu acabei indo lá e fazendo o trabalho dele, né? Acabei terminando. Fiquei assim, extremamente magoada, extremamente decepcionada, me sentia uma burra por ter perdido esse tempo da minha vida cuidando dele numa recuperação de uma doença, que é uma doença, querendo ou não, que acaba deixando sequelas ali a longo prazo. Mas eu acabei terminando com ele, realmente me divorciei, e hoje em dia ele é casado com essa outra moça e vivem uma bela de uma boa vida maravilhosa. Eu tinha estudado, né? Então, quando eu me separei dele, ele continuou ali pagando uma pensão para mim até eu conseguir arrumar um emprego. Graças a Deus eu tinha estudado, né? Então não demorou muito eu conseguir um emprego na minha área e hoje eu consigo viver sozinha, independente dele.